Certo? Valeu. Isaías 7, nós vamos ler aí até o verso 16. Vamos ler Bíblia hoje. Hoje é sábado, é dia de ler Bíblia. Sucedeu nos dias de Acás. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi. Dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Pode passar. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, que significa, um resto volverá. Ou seja, um resto vai voltar, significa Sear-Jazube. Saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: cautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído. E deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria. E a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afatigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Amém. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos e engrandecemos o teu nome e pedimos, papai, liga, Senhor Deus, nosso coração a ti, a nossa mente, os nossos pensamentos, papai, que nós possamos compreender a profundidade da tua palavra, Senhor. A tua palavra não é uma história, Senhor. A tua palavra é viva e ela é eficaz. Penetrante, Senhor, como uma espada, mais afiada que uma espada de 2 gumes, ó Deus. E a tua palavra, ela nos constrange, ela toca, ela nos incomoda, Senhor, porque ela é o teu poder para com os incrédulos, para aqueles que precisam ser transformados, Senhor Deus. É o poder de Deus para aqueles que te amam, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, a tua palavra nos constrange. E para a honra e glória do teu nome, ela não volta vazia. Ela sempre acha um destino. Tum.
porque ela é perfeita, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, ache o nosso coração. Fala conosco. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Vamos lá. Nós temos um cenário aqui. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele teve algo de maravilhoso no chamado, no ministério, na vida dele. Né? Eu já falei isso aqui. Eu estava num seminário, era de louvor, e o pastor falou assim: não adianta vocês quererem, eu estava de penetra, tá? Na época eu não tocava na igreja, não. Não adianta vocês quererem tocar, cantar, sem vocês terem conhecimento, terem contato com a glória de Deus. Vai ser música. Vai ser uma letra que vai ser pronunciada com uma melodia, com uma harmonia, acompanhando, não tem efeito. Ela vai e volta vazia, não mexe com o céu, não mexe com a terra. Às vezes deixa até o ânimo e o ouvido de alguns felizes, porque é bonitinha, mas não tem poder nenhum no mundo espiritual. Então, para você poder pegar um instrumento, qualquer um, poder pegar um microfone para cantar, antes, você precisa ter uma experiência de Isaías 6, com a glória de Deus. Acabou. Eu estava de penetra. Eu falei, Senhor, eu não sou do louvor não, mas eu quero esse negócio aí. Eu preciso. Porque como que um dia eu vou pregar na minha vida? Como que eu vou falar da tua glória se eu não conheço a tua glória? Como que eu vou falar do teu amor se eu não conheço o teu amor? Como que eu vou falar de santidade se eu não conheço santidade? Como eu vou falar que o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas? Como diz lá em Jó capítulo 1, que o Deus é uma cerca ao meu redor. E o próprio Satanás chega e fala, eu não posso tocar nele, porque é o Senhor que está ao redor cuidando, guardando. Eu não posso tocar nele, na esposa, nos filhos, eu não posso tocar em nada, porque é o Senhor que guarda. Mas, Senhor, como que eu vou pregar isso um dia, se eu não tiver esse contato, se eu não tiver essa experiência? Porque se eu simplesmente sair fazendo, o diabo vai tocar no meu casamento, vai tocar na vida dos meus filhos, vai tocar na minha vida financeira, na minha vida profissional, ele vai tocar em tudo. 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 E não adianta eu querer achar, Senhor, eu estou curando em teu nome. Estou expulsando o demônio, aleluia. Eu faço isso, eu faço aquilo. O diabo vai te destruir. Sabe por quê? Porque você não tem uma experiência com Deus vivo e com Deus que é santo. Porque quando você consegue entrar na sala do trono, e a orla das vestes dele toca em você, sua vida transforma. O seu entendimento muda. E não é um anjo que vai ficar ao seu redor, como ele diz, né? Aqueles que temem ao Senhor e o amam, o anjo acampa-se ao redor. Porque o diabo está ao redor. Então tem o diabo, tem o anjo. Não, na minha Bíblia fala que o Senhor Deus será o escudo ao meu redor. Ele, não é o anjo. Tem o diabo ao redor, tem um anjo ao redor. E aqui, grudadinho comigo, Emanuel, Deus conosco. Ele é o meu escudo, ele é uma muralha de fogo, ele é uma cerca de proteção ao meu redor. E enquanto eu estiver na posição, o diabo não toca na minha família. O diabo não toca na minha vida. Todo mundo fala, né? Jó, testemunho de Deus, é um cara justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó fez um voto. Olha o voto que o cara fez. O cara já era meio velho. Ele fez um voto na sua juventude. Nunca os meus olhos vão estar postos sobre uma virgem do povo. Ele não vai ficar olhando para a mulher com desejo, não. Correndo atrás de mulher. Mesmo que a mulher dele estava lá, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele cala a boca, é com você que eu escolhi ficar, é com você que eu vou ficar. Acabou. Ele podia até ter falado, né? Deus podia ter permitido o diabo tocar em você, né? Mas não permitiu.
Levou tudo o sítio que tinha, mas deixou a mulher lá. Sabe o que é pior? Ela deu mais 10 filhos para ele. Qual foi o problema de Jó? Finalzinho do capítulo 3, a Bíblia fala qual foi o pecado de Jó. E o diabo usou essa brecha para poder tocar. Em tudo. E olha que não era, vamos falar assim, um pecado consumado. É um pecado que sai do nível do que a gente está acostumado. E a Bíblia fala, até os estudiosos, que Jó, ele era contemporâneo de Abraão. Quando você pega a Bíblia em ordem cronológica, você vai começar lá em Gênesis. Geralmente, antes de chegar em Gênesis 12, quando aparece Abraão, entra o livro de Jó. Como que a gente sabe disso? Como que se confirma? Porque todos os atos que são feitos ali, a forma de se ofertar sacrifício, que Jó fazia pelos seus filhos, foi o que Deus ensinou para Abraão. Que foi ensinado também, ninguém sabe como, para um tal de Jetro e para um tal de Melquisedeque. A mesma forma que eles estavam utilizando era o que Jó fazia. E a Bíblia fala que o medo foi a brecha que o diabo achou para poder entrar. Agora você imagina um homem. Uma coisa é uma pessoa, um ser humano, falar que você é bom, que você é legal, que você é transparente, que você é justo, que você é reto, que você se desvia do mal. Uma coisa é um homem falar isso de você. Outra coisa é Deus. Deus deu esse testemunho de Jó, mas Jó ainda tinha uma falha. Uma pequenininha falha. Porque ele fala no final do capítulo 3, o medo que eu tinha veio sobre mim. Qual era o medo? Perder as riquezas. Qual era o medo? De perder os filhos. Ele só não tinha medo de perder a mulher, senão ela tinha ido embora também. Agora, do resto, ele perdeu tudo. Porque Tiago, nós vemos aqui no curso de oração, Tiago ele fala, o pecado ele começa a ser gerado na nossa mente, através da nossa concupiscência, dos nossos desejos e dos nossos medos. E quando esse pecado é consumado, vem a morte. E Jó, ele tinha medo. E depois João fala lá na carta, o medo não é de Deus, é do diabo. Aí você começa a juntar os textos, quebra a cabeça, você vai ver, o diabo achou uma brecha para poder tocar em Jó. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma desobediência, não faz. Aí você vai lá e faz, a brecha abre, o diabo vai tocar. Não precisa nem o pastor profetizar, o diabo vai tocar na sua vida. Não, porque está na Bíblia. E a gente está vacilando, a gente está, E o profeta, ele teve essa experiência, e olha que coisa linda, quando chega no capítulo 7, agora, detalhe, hein? Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele já profetizava. Mas ele profetizava sem, presta atenção, hein? Sem ter essa experiência com a glória de Deus. Porque a experiência só vem no capítulo 6. Esse contato só vem no 6. Mas ele profetizou do 1 ao 5. Sabe o que isso significa? Tem um monte de gente aí, pegando em microfone, cantando, tocando, profetizando, sem ter essa experiência, sem carregar a glória de Deus consigo. E a Bíblia, ela é clara, ela vai dando sinais, né? Ela fala assim, o presbítero, aquele que preside, ele tem que ser apto para o ensino. Ele tem que saber administrar a sua casa. Porque se ele não souber administrar a casa dele, como que ele vai administrar a casa do Senhor? Se ele não souber deixar a sua casa unida, como que ele vai deixar unida a casa do Senhor? Se ele não souber botar para fora ali os ladrões, as raposinhas, como que ele vai botar para fora os ladrões e a raposinha da casa do Senhor? Não vai. Do mesmo jeito que existe, porque é interessante, né? Quando você tem um casamento, Jesus fala que existe uma união. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá com a sua esposa. E os dois agora serão uma só carne. Então eles se uniram.
É o segredo da Torre de Babel. Eles se uniram. Qual que é o contrário da união? Tem um prefixo chamado di. Sempre quando esse prefixo entra, o pau quebra. Então, no caso da união, ele vem com o di, faz divisão. Então, se eu não saber manter a união, vai haver divisão. Mas a divisão é um termo matemático. No relacionamento chama divórcio. Eu não soube manter, porque Deus me confiou, né? Eu manter, administrar bem, ser uma só com a pessoa e tal. Isso existe renúncia, isso exige um monte de coisa que os dois têm que fazer. Se eu não souber, o diabo entra e ele vai trazer divisão ou divórcio, que é a mesma coisa. Na igreja, a gente não usa o termo divórcio quando há divisão. A gente usa divisão, mas é um divórcio. Porque quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, nós assumimos um compromisso com o corpo de Deus. Agora nós, de acordo com Efésios 4, nós somos um. Quando a raposinha entra, vem divisão, divórcio. E esse é o projeto do diabo, de Gênesis a Apocalipse. Não mudou. Divórcio, divisão. Como que ele faz isso? Com uns negocinhos assim bem pequenininho, que vai entrando no nosso meio e nós não vamos percebendo. Só que aquele que preside, ele tem que, tá ligado. Porque ele tem que saber administrar a casa. Ele tem que saber administrar o relacionamento. No caso do casamento, aquele que preside é o homem, porque a Bíblia fala que ele é o cabeça da mulher. Então é o homem que tem que presidir, é ele que tem que saber administrar a casa. No caso da igreja, Jesus bota um líder, que ele chama de anjo da igreja ou vulgo pastor. Ele bota um líder, que lá o apóstolo Paulo chama de presbítero, que aquele presbítero não é escalinha, pra você chegar. Operador, diácono, presídio, presbítero, aí vem aqui evangelista, aí depois pastor. Isso é a escadinha do capeta. Isso não existe na Bíblia. O presbítero é aquele que preside, é aquele que está acima dos outros. E geralmente quando ele preside, é porque ele está responsável por vários embaixo dele. Por isso que João e Pedro falam, eu, presbítero de Jesus Cristo. Porque João, quando fala, ele estava presidindo algumas igrejas na região da Ásia. Pedro fala que é presbítero porque ele estava presidindo algumas igrejas. Pô, mas ele se chama de presbítero, sendo que Jesus falou que ele é apóstolo. O apóstolo só tem 5, tá? Não tem outros. A gente só tem 5 ministérios. Não tem ministério de música na Bíblia. Ai, os instrumentistas aí, o pessoal do louvor, doeu agora. Tem 5 ministérios só. Não tem o 6º, o 7º e o 8º. Não tem. Eu já expliquei, nós fomos chamados para o louvor da glória de Deus, Efésios capítulo 1. Louvor não é música só, a menos. A gente usa da música para tributar o nosso louvor a Deus. Mas eu posso louvar a Deus sem ritmo, sem música, sem nada. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem 5 ministérios: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Os 5 existem hoje. Porque em Efésios 4 fala que ele deu os 5 ministérios até que eu vá. Então, como Jesus não veio ainda, ainda existe apóstolo, existe profeta. E a sequência da Bíblia fala primeiro apóstolo, depois profeta, aí vem o resto. Aí como o homem não consegue ter o chamado apostólico, porque isso é Deus que dá, não consegue ter um chamado profético, porque é Deus que dá, porque revelar as coisas não tem nada a ver com o chamado profético, tá? Não? Até a mula, a jumenta de Balaão, revelou o anjo para ele. Quer dizer que ela era profeta, não. Primeiro apóstolo, depois profeta. O que o homem faz? Mata o profeta, mata o apóstolo e entra o pastor.
Entra o evangelista e o mestre é professor de escola dominical. Não serve para nada. Acabou. Por quê? Porque quer matar aquilo que o Espírito Santo trouxe para capacitar a igreja. E nós precisamos dos 5 ministérios dentro da igreja para ela fluir com saúde. Esse camarada aqui, esse tal de Isaías, ele tinha um ministério. O ministério dele era profético. Profético. E você vai ver, a maioria das profecias desse cara é assim: arruma a tua casa que tu vai morrer. Vai vir desgraça. Vocês vão pro exílio. Arrependa-te, raça de víboras. Essa é a mensagem dos profetas. Só tem um detalhe. Né? A gente usa essa questão da mão aqui de uma forma didática, que não é bíblica essa sequência. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, isso não é bíblico. O bíblico é apóstolo, profeta, tem uma outra sequência, né? Tem uma outra. A Bíblia fala assim, ó, apóstolo Paulo, eu sou mestre. Mas ele também fala que ele é apóstolo. Mas eu sou o menor de todos. Aí o pessoal fala, não, então o ministério de mestre é o menor, não vale nada. É esse cara aqui, ó. Só que lá Tiago fala assim, ai daqueles que se atrevem a entrar no ministério de ensino, no ministério de mestre. Porque vai vir cobrança maior de Deus sobre a vida deles. Quer ensino? Gosta de ensino? Você vai ver a mão de Deus pesar violentamente na sua vida. Porque uma coisa é o profeta, outra coisa é o apóstolo, outra coisa é o evangelista, outra coisa é o pastor, outra coisa é o cara que tem um chamado de Deus para te ensinar. E sabe qual que é? É assim, ó. Tem muitos pastores frustrados, que o ministério não dá certo, o cara fica triste, entra em depressão, se mata, como tem alguns aí se matando, faz besteira, cai em adultério. Ó, presta atenção. Ai, Jesus. O Espírito Santo mostra. Não adianta esconder. Sabe o que é pior? Quanto mais você esconde a coisa, a Bíblia fala assim, ó, tudo que está em oculto vai ser trazido à luz e vai ser falado de cima do telhado. Por quê? Para que todos que passarem por fora ali, ó, para eles verem e ouvirem. Então você chega querendo esconder, esse negócio assim, ele vai ser solto aos 4 ventos. Aos 4 ventos. E às vezes Deus dá tempo, ó, 65 anos é o máximo, acabou, vai morrer. Porque não tem como ficar escondendo as coisas de Deus. Mas isso é coisa de profeta, deixa para lá, quem entende, entende. Vamos voltar aqui, senão eu vou começar a falar outras coisas. Ó, então o nosso amigo aqui, Isaías, profeta, chamado de profeta. Tem um pastor que veio ministrar aqui, agora desculpa que ele está lá em Portugal, no primeiro aniversário da igreja. E ele falou algo que é lindo. Lindo, 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 lindo. Ele falou assim, você, está falando para pastor não, está falando para ovelha. Você pode se mover nos 5 ministérios. Uma hora tu pode ser evangelista. Você pode ir lá, ganhar uma alma, trazer ela para cá. Outra hora tu pode ser pastor. Tu pode pegar uma pessoa que está com problema e começar a aconselhar, cuidar, orar por ela. Em outro momento tu pode ser um mestre. Você pode começar a ensinar a Bíblia até mesmo dentro da sua casa, para a sua família. Pode ensinar para os seus amigos no local de trabalho. Tem uma hora de almoço, você almoça ali 20 minutos rapidinho, reúne o grupo, vai lá e dá uma palavra, ensina eles a palavra. Vira o mestre. Tu pode ser um apóstolo. Você tem um parente lá no interior aqui do Espírito Santo, eu não conheço muitas cidades aqui, tem um parente, sei lá em Bom Jesus do Norte, aleluia. Deve ter Bom Jesus do Centro também, do Sul, Leste, Oeste. Bom Jesus do Norte, aí tem um parente lá, tu vai ser um apóstolo. Tu já vai, ó, falar na casa dele, vamos aí orar, vamos fazer um ponto de pregação aí na garagem da tua casa. Não sei nem lá se tem garagem, ou se tem galinha. Vamos lá, você vai, apóstolo, vamos começar a abrir um novo trabalho. Tu pode, num determinado momento, Deus começar a te dar visões, revelações, aí você começa a se mover um pouquinho no profético. Nós podemos nos mover nos 5 ministérios. Sem ninguém pegar um óleo e jogar na cabeça. Agora tu é pastor! Sem precisar disso.
Quando ele falou aquilo ali foi como se fosse o pingo que estava faltando no meu i. Fechou um entendimento violento que eu já estava assim há um bom tempo. Falei, Senhor, eu não estou entendendo esse negócio e tal. Quando ele falou, casou, fechou. Então, ou seja, não existe o sexto ministério, nem o sétimo, nem o oitavo, só tem 5. Nós podemos nos mover nos 5. Você pode pedir para Deus um. Pastor, eu quero ser diácono no resto da minha vida. Esse eu acho que eu não tenho, não. Tem 5. Você pode se mover nos 5. O presbítero, o diácono, ele não é um ministério, ele é uma função. Diácono não vai cuidar do banheiro. Isso aí é educação, todos têm que cuidar. O diácono ele vai cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, coisa que todos nós também deveríamos fazer. Só que ele vai ter uma unção específica para mexer e tratar com isso. Porque a Bíblia assim quis. Então eu preciso entender que eu tenho 5 ministérios e eu preciso me mover nos 5. Ou em um deles. E vai chegar no momento que Deus vai falar, filho, filha, o ministério que eu tenho para você é tal. Pum! Quando você descobrir isso, a Bíblia vai falar assim, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Porque você descobriu o propósito. Só deixa eu te contar uma coisa. No meio da caminhada, da jornada cristã, o propósito pode mudar. Deus pode ter te chamado para ser um evangelista, ele te transformar num profeta no meio do caminho. Só que eu não estou falando de você se mover. Eu estou falando agora de unção. Assim como você pode ter um chamado de ensino e depois ele te levar para o chamado apostólico. Quando você vai para o chamado apostólico, tu tome, ó. Você some, ó, vai embora. É o tal do missionário. Só que ele vai carregar uma unção, que aonde ele pisar, a unção vai confirmar o chamado dele. Se você tem uma unção de ensino, aonde você pisar, a unção vai confirmar o seu chamado. Tem uma unção profética, aonde você chegar, a unção vai confirmar. Porém, quando você não tiver nada, dançou, perdeu. Porque não vai ter a confirmação da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, daquilo que ele tem para a sua vida. E olha que coisa linda. O nosso amigo aqui, o profeta Isaías, ele sai falando assim, ó. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as aves do bosque com o vento. Deus, presta atenção, hein? Deus, antes de estabelecer o juízo, ele dá aviso. Ele dá aviso, ele dá sinais, antes da mão dele começar a pesar. E Deus ele vai levantar o profeta assim, arrependa-se. Faça isso não, vai dar ruim, o negócio não vai ficar legal. Cuidado. Ele está dando aviso. E no verso 3, ele fala assim, disse o Senhor a Isaías, agora, sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ou um resto voltará, ou um remanescente. Imagina você pegar seu filho e botar esse nome dele. Filhão, papai do céu mandou te chamar de resto. Tu é o resto que vai voltar, viu filho? Aí você vai chamar ele para brincar, o resto que vai voltar, vem cá. Vamos brincar um pouquinho? Já imaginou? Foi o que Deus mandou fazer. Deus falou, profeta, tu é profeta? Se você é profeta, você não vive mais para você, você vive para mim. Acabou. Esse é um chamado de um profeta. Profeta não, presta atenção. Profeta não tem escolha, ou ele obedece ou ele morre. Já tem alguns dias aqui que Deus está mostrando morte no nosso meio. Presta atenção, hein? Ou obedece ou morre. Ou obedece ou morre. E quando a mão de Deus pesa, não dá para ter peninha.
Deus ele vai dando chance, ele é longânimo, ele é tardio para irar, diz a palavra. Ele demora, ele segura, esperando que a gente se arrependa. Vai continuar na desobediência? Estou dando um recado de Deus. Vai morrer. Eu sei que tem profeta que gosta de falar, receba, oh glória, aleluia. Vai morrer. E aqui o profeta está falando, sai com teu filho. Porque quem é de Deus não faz nada sozinho, é sempre de 2 em 2. Quer fazer sozinho? Vai morrer, desobediência. E a gente sabe, os fruto do nosso ministério, não é porque você é muito usado, não, o fruto do ministério chama filhos. Porque os filhos são herança do Senhor. A gente não tem só filho biológico, nós temos filhos espirituais. Filho é herança do... Você acha que a herança é uma coisa boa ou ruim? Quando vem de Deus. É boa, né? Então o fruto são os filhos espirituais. Aquele que anda sozinho, não tem frutos. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Então a gente precisa começar a ter consciência. Então disse o Senhor, agora sai com teu filho que se chama um resto volverá ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aí eu vou pular agora, para nós fechar lá para o verso 15 e 16. Ó, ele fala assim, ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele está falando de quem aqui? De quem? O tal de Emanuel, que não é Deus conosco, significado, tá? Emanuel é o Deus dentro de nós, esse é o significado. Porque o Deus conosco é aquele que anda com a gente. Você pode andar, né, com qualquer um, mas, né, você anda, estou aqui, ele anda do lado, estou aqui, é uma coisa. Outra coisa é quando ele está dentro de você. Porque quando ele está dentro de você, ele não te acompanha, ele te dirige. É um pouquinho diferente. Quando ele está com você, ele te acompanha. Né? Deus conosco. Ó, o Júnior está comigo. Então, vamos andar junto aqui. Aonde eu for, o Júnior vai atrás. Agora, se ele está dentro de mim, já é diferente. Ele não vai me acompanhar, ele vai me dirigir. Por isso que ele fala, deixará o homem, a sua esposa, se unirá e os dois serão uma só carne. No começo, farei uma ajudadora que estará com ele, vai andar junto. Aí, consumiu-se o casamento, deixou de andar junto, virou uma só. Agora os dois têm que seguir na mesma direção. É o que ele está falando aqui de Jesus. Ó, até ele perder a inocência, ou seja, até ele ter consciência do pecado, a alimentação é uma. O que criança come? Leitinho ninho, né? Mais bonitinho. Começou a crescer, vai para feijoada, mocotó, aleluia. E assim vai. Ó, só que ele está falando que quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem, acabou o tempo de inocência. Aí agora eu vou para os profetas, hein? Só para profeta. Quem não for profeta pode deixar a barriga crescer. Ó, o que ele fala aqui, ó. Ó, comerá manteiga e mel. O tal do João Batista não se sentiu digno. Sabe o que ele comia? Gafanhoto e? Jesus já era na manteiga. Ó, tá gostoso, agora vai. Agora o outro não. O outro já foi pro gafanhoto. Sabe por quê? Que quanto mais renúncia a gente tiver, mais milagres vão acontecer na nossa vida. Então, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujo 2 reis tu tremes de medo. Lembra que eu falei de Jó no começo, do medo? No texto que nós lemos, ele fala de 65 anos. Vai vir um juízo. Porque Efraim, que era dos nossos, que estava dentro dos nossos, nos traiu. Sabe o que vai acontecer com quem trai? Morte.
Tem gente que brinca, vai, faz aqui, faz ali, não está nem aí, já destruiu um aqui, destruiu outro lá. Deixa eu dar só um recadinho rápido. Aqui vai morrer. No final do ano, Deus falou, negócio de desemprego, já tem 2. Ano passado falou, vai morrer, deu 30 dias, morreu. Não sei o que está acontecendo. Mas o recado está dado. Bom entendedor, né? Meio versículo bíblico, basta. Amém? Pegou o recado? Vem, pastor.